Já pagou o primeiro boleto ou não? Já paguei. Ah, então você já é quase um psicólogo já. Quase. Falta só 5 anos agora, né? Eu sou Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos do dia 23 de janeiro de 2021 até o dia 29 de janeiro de 2021. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grande Sbole, mais uma semana aí que passou com pessoas sensíveis, com pessoas duras, trabalhando fortemente aí, com altos problemas. Passamos por uma semana, vamos dizer assim, algumas pessoas com monótonas e outras pessoas trabalhandinho aí e sensíveis. Gosto da palavra sensível, gosto de que alguém está sensível hoje nesse programinha. Ou nessa semaninha, né? Mas, enfim. E daqui pra frente por muito tempo. Muito tempo, então tá bom. Vamos então, comenta pra mim o que aconteceu aí nessa semana, o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer. Então, beleza. Bom, minha semana começa então com essa questão da sensibilidade, que é uma coisa que aconteceu comigo antes da gravação do último episódio, mas só fui descobrir isso, né, ao longo, né, da semana que a gente tá relatando aqui. Na quinta-feira da última semana, eu tava comendo não sei o que e eu senti, né, uma pontada, assim, de dor no dente, eu sentia uma sensibilidade mesmo um tanto aguda. E aí, estranhei e tal, que eu nunca tinha sentido isso. Eu escovei os dentes, também ainda sentindo, né, essa dor. Na sexta-feira, a mesma coisa, já vou marcar o dentista aqui antes que meu cérebro se acostume com essa dor e, né, eu acabei relevando e agrave um quadro que eu nem sei o que é ainda. E aí, beleza. Na segunda-feira eu já deixei marcado uma dentista que eu vou chegar nisso, porque antes disso, no fim de semana, o sábado, né, especialmente, foi um dia muito intenso. Eu fiquei literalmente o dia inteiro fazendo coisa aqui do apartamento, né? Pela parte da manhã eu saí pra fazer compras, né, de algumas coisas aqui pro apartamento, de comida mesmo, pra eu fazer marmita, né, pra já deixar minhas refeições preparadas durante a semana, pra eu não precisar parar, cozinhar do zero as coisas. Então, isso daí já me adiantava muito tempo, só que daí acabou que eu sacrifiquei um dia inteiro pra adiantar, né, todos os outros. E aí eu parei, eu comecei a cozinhar, era mais ou menos meio-dia e tanto, e aí né, vai picando as coisas, põe no forno, aí depois tira do forno, porciona os potinhos, aí põe mais coisa na assadeira, volta pro forno, aí vai as coisas que vai também em cima no fogão fazendo e tal. Isso aí foi o dia inteiro, de fato o dia inteiro. Eu parei de cozinhar tal à noite, umas 10 e pouco eu também parei o que eu tava fazendo da casa, fui editar o podcast, que eu não tinha feito isso ainda, né, pra soltar o episódio mantendo a regularidade aqui do programa, na meia-noite alguma coisinha do sábado pro domingo sai a publicação, né, em todas as suas plataformas de podcasts. Então eu tinha que manter esse nosso compromisso. Eu fui, parei pra editar, terminei de editar, subi ele, né, pra deixar agendado, e aí eu voltei a fazer as coisas do apartamento, tava deu um trato, né, varrendo, passando um pano aqui, tirando cabelo que cai, não cabelo necessariamente, porque eu não tenho já muito, mas pelo menos tem pelo do braço, tem a barba que vai também caindo, então, né, o apartamento passando a vassoura, ele, enfim, ia juntando tudo isso daí e tinha que dar um talento aqui nos cômodos. E aí, beleza, né? Domingo foi um pouco mais tranquilo, só daí, né, me preparando pra semana que seria já intensa, que eu já vou chegar nela. E aí, chegamos na segunda-feira, eu, né, fui a dentista, que eu acabei marcando e acabei descobrindo que eu tô de fato com uma sensibilidade devido a uma retração da gengiva, né? Então, eu tinha começado a retrair, ainda tá bem no comecinho, assim, não tá nenhum quadro mais grave, só que isso daí já expôs um pouco da raiz de alguns dentes, são poucos, acho que 1, 2 dentes e tem algumas outras regiões mais sensíveis, só que sem essa retração. Então, aí a dentista já me explicou as possíveis causas e provavelmente é por conta de escovação forte demais, que eu vou chegar nisso na minha reflexão. Então, aí eu volto nisso daqui a pouco. Mas daí, além, né, tirando essa questão, né, no mais, o dentista foi tudo ok, só, né, a consulta para ver isso e, no momento, sem nenhum outro tipo de tratamento. Ela só me orientou como daí proceder com as escovações e ir acompanhando. Se piorar o quadro, aí a gente vê alguma outra forma de intervenção, né, algum outro procedimento. Mas, a princípio, vamos tentar só no bom senso agora de caprichar numa escovação menos agressiva para as gengivas. E aí, bem, durante a semana foram, né, meio que só
né, focado nas aulas. Então, todos os dias eu dou aula. Hoje, ainda depois de gravar o programa, lá para umas 9 e pouco, né, que eu pego o segundo horário hoje da sexta-noite, também tenho aula daqui a pouquinho. Mas, no geral, as aulas dessa semana foram muito boas. Essa semana, de fato, eu comecei com os conteúdos, né, para valer das disciplinas. Semana passada eu tinha dado umas aulas introdutórias, né, apresentando o plano de ensino, dando aula sobre ciência da aprendizagem, para dar uma preparação de um primeiro contato com as pessoas, com a minha forma de trabalho. E aí essa semana, então, começando com conteúdo para valer. E aí eu já continuei recebendo bons feedbacks essa semana, fiquei bem feliz. E aí só me reforça, né, essa vontade de continuar querendo dar boas aulas, né, de querer continuar sendo um bom professor, que aparentemente os alunos estão aprovando o meu estilo de trabalho, né? Então eu estou bem, bem feliz com isso. E o último ponto, que foi hoje, pela manhã, eu recebi o primeiro pagamento com o professor da UniOeste, então é muito bom voltar a receber salários, né? Eu saí da loteadora no comecinho de 2014, quando entrei no mestrado, desde então recebendo bolsas de pesquisa, né? Bolsas do mestrado, depois bolsa do doutorado, a bolsa do doutorado, sanduíche, depois volto também com a bolsa do doutorado brasileiro mesmo, e aí depois que eu concluo o doutorado, todo mundo aqui que acompanha o programa sabe que eu fiquei nesse limbo esperando a convocação da UniOeste. E aí, enfim, né, saiu a convocação, eu já comecei a trabalhar e esse mês, né, foi meu primeiro pagamento, hoje no caso. Então já estou bem feliz, né, de voltar a ter uma fonte de renda aí e viver confortavelmente. Então eu estou bastante satisfeito. E meio que isso resume toda a minha semana, e aí no momento eu vou falar para você e depois a gente continua conversando. Mas a pergunta que não quer calar é: teve francês e teve meditação? Oh, que bom que você perguntou. O francês foi bem mais ou menos, eu só fui tentando manter a ofensiva, porque como eu falei, a semana tá bem intensa em termos de planejar a aula, né? São áreas que eu não tenho um repertório tão vasto quanto o marketing, né? Então eu tô tendo que aprender muita coisa praticamente do zero, né? Revisitar um monte de coisa. Então tá me tomando uma aula de uma hora e meia, assim, que é a duração dela, demora, sei lá, umas 6 horas para preparar. Então é bastante estudo que tem que ter, e preparação, e como é que eu vou apresentar aquelas ideias e tal. E aí foi bem fraquinho, né? Alguma coisinha eu tenho que ir tirando um pouco o pé do acelerador. Na meditação tá boa. Meditação todo dia eu tô conseguindo manter uns 20 minutinhos de meditação, então tô mantendo a minha média. Então tô satisfeito com relação a isso. Mas é isso. No momento, então, eu devolvo de novo a palavra para você. Muito bem. Primeiramente, parabéns aí. É sempre bom receber salário. Bem-vindo ao mundo dos assalariados. Do proletariado, né? Proletariado, que todo mês aí cai a sua quantia em dinheiro com base nos seus esforços, na sua força de trabalho vendida pro Estado. Sistema. No teu caso, literalmente, pro Estado. Muito legal, cara. A minha semana, então, relatando a partir de sexta-feira. Relatando a partir de sábado, na verdade, porque na sexta eu e a Bela a gente não fez muita coisa, a gente só assistiu uma série, dormiu, cuidou do Pedro e etc. Aí no sábado à noite eu fiquei com ela até às 7 horas mais ou menos, que era o horário em que ela está trabalhando, né? Ela trabalha no plantão das 7 até às 7. Então, das 7 da noite até às 7 da manhã do outro dia. E aí, nesse período da noite, eu fui ver um amigo meu, cara, na casa de um casal. Ele é o Gus, eu já mencionei ele algumas vezes aqui, principalmente como o cara que tem as cachorras, né? Eu ficava naquela casa, naquele sobrado, cuidando das cachorras, e ele era o dono, ele foi pro Rio de Janeiro morar com a esposa, eu até relatei isso no podcast. E aí ele voltou nesse respectivo final de semana pra comemorar, pra celebrar o aniversário de sua mamãe. Então veio ele, toda a família, mas assim, foi uma viagem, como foi focada pra isso, a gente acabou só conseguindo se encontrar na sexta-feira e conversando bastante, assim, bastante entre aspas, né, porque era o período que ele tinha disponível, que foi basicamente umas 2 a 3 horas de conversinha, assim. Depois disso eu peguei e fui pro Burger King, comer um Burger King, porque eu tava muito afim de Burger King. É bom relatar minhas vontades sendo saciadas, porque, né, a minha dieta segue forte, então eu só destruo tudo que eu vejo na frente no final de semana, né, então, foi louco. E se você tá comendo isso daí é porque você mereceu, né? Exatamente. Faço tudo certinho pra poder destruir tudo no sábado e domingo, né? Sem me sentir culpado. Faço tudo certinho pra poder avacalhar depois. Exatamente. Chega, assustador mesmo.
Parece um poço sem fim. Enfim, no domingo daí eu e a Bela, a gente ficou em casa até mais ou menos a parte da noite, quando esse mesmo casal de amigos que estava com o Gus, eles foram até a casa da Bela, e aí a gente foi num lanche de rua, a gente pegou comida e tal, pegamos refrigerante, e aí a gente jogou um pouco de board game, a gente ficou conversando e papeando também, porque fazia tempo que nós não fazíamos isso. Foi bem divertido, fazia tempo que eu não conversava com os dois, né, daí acabou que no final de semana encontrei com eles na sexta e no sábado, que foi bem legal. E aí durante a semana foi mais corrido, assim, né, eu tô resolvendo vários problemas de licitação que estão tendo agora, né, com as novas prefeituras e tal, e até porque os contratos geralmente eles ficam prorrogados até início de ano, então tá um pouco corrido, assim, eu fiz bastante licitação essa semana, acho que umas 5 ou 6, e também nessa semana eu terminei de assistir O Gambito da Rainha, né, a série da Netflix. Comecei a ler livros novamente, eu tinha parado por um tempo porque eu tava só no Switch, e isso é outro ponto, porque o meu Switch continua na assistência no rapaz para o qual eu mandei da Nintendo Ban, canal no YouTube, né, então, assim, ele me mandou uma mensagem hoje dizendo que ele vai ter que fazer outras coisas, nas palavras dele, ele vai ter que fazer algo mais low, mais específico, mais difícil, digamos assim, para ver se ele consegue resolver o problema do meu videogame. E também nessa semana eu recuperei o meu notebook, que é por isso que a minha voz está glamurosa, como uma vez já fora nos episódios passados. Tá, né? sedosa, No passado, porque, né, no passado acho que tava foda, né? No passado a gente sabe que celular e tal, internet, gravação, é ruim. Mas enfim, estamos todos satisfeitos. E a minha reflexão é justamente sobre isso, sobre a questão de manutenção, né? Porque o meu notebook, ele deu um probleminha na plaquinha do botão de liga e desliga dele, e eu tive que desembolsar dinheiro para que ele ficasse arrumado. Então, eu imaginei que ele estivesse na garantia, né? Porque não faz nem muito tempo que eu mandei ele para colocar o SSD, para trocar o teclado e tal. E aí bateu essa dúvida, mas eu vou falar sobre isso depois. Porque agora é o momento de falarmos sobre um poço de sensibilidade que é Gabriel Sbole. Então, por favor, cara, fale a sua reflexão da semana. Beleza, muito obrigado. De nada. Então... Você gosta dessa música do Ira? Eu gosto. Qual? Eu sou um poço de sensibilidade, te buscando na cidade. Eu sou um poço de sensibilidade. Não faço a menor ideia de qual seja essa música. Vou mandar pra você e não vai dar pra colocar por causa de direitos autorais, eu imagino, mas fica aí a recomendação. Mas fica na... Não, a recomendação é daqui a pouco. Então Tá, você tá guarde, por favor, você guarde esses dizeres aí. Respeita a ordem no programa. Então, vai lá. Então, minha reflexão ela segue, né, dessa minha questão da sensibilidade nos dentes, em função de ter descoberto, né, que eu acabo escovando forte demais, né, meus dentes. Ainda que eu achasse que eu escovava super de boa, mas daí, né, na consulta lá com a dentista, ela me fez uma série de perguntas e mostrou, né, por A mais B, que eu de fato estava escovando muito forte, e isso daí que acabou, né, danificando ali, eu não sei se é a estrutura óssea, qual é que é, mas enfim, né, isso daí que acabou causando esse meu quadro. E a minha reflexão, então, ela segue disso da gente, às vezes a gente só descobre, né, que tá fazendo alguma coisa errada quando já é tarde demais, que nem eu falei, eu achava que eu tava escovando bem, porque, né, a minha escova, tudo, né, não ficava tudo estourada assim de um dia pro outro, né? Ela demorava um tempo e tudo. E aí ela foi me explicando como é que funciona de fato, que isso daí, olhar para a escova é um bom indício, só que a minha escova não deveria deformar do jeito que ela estava deformando. Ainda assim, por mais que não escove tão forte assim, eu estava escovando forte o suficiente para causar esse meu quadro que acabou aparecendo. Só que é aí que tá o negócio, né? Como eu não sabia, na minha visão estava tudo bem, eu estava fazendo dessa forma e acabou, né? Que agora eu tenho que arcar com essas consequências. E basicamente é isso, né? Agora tem que viver com as consequências de uma coisa que eu não tinha sequer percebido, não estava sequer no meu radar para me atentar. Muito bem, cara. Eu ouvi em algum programa de dentista, em algum podcast específico que eu não lembro qual é, mas que... Parabéns pra você estar ouvindo podcast de dentista. Sou muito eclético, né? E aí eu escutei num desses podcasts que a força necessária que você tem que ter para escovar os seus dentes é como se você apoiasse apenas o indicador e o polegar. Sabe? Se você pegasse a escova na forma de uma pinça, com o polegar e com o dedo indicador, e essa é a força máxima que você pode aplicar. Porque daí você não consegue,
o peso da mão inteira é muito forte, sabe? Então se você colocar só esses dois e esfregar dessa forma, é a força adequada para você limpar os seus dentes. Segundo a minha dentista, tem que pensar que eu estou fazendo carinho nos meus dentes com a escova. Então, também tem que pensar dessa forma. Você não pode ser uma jamanta aí com a mão pesada, que você vai destruir ainda mais seus preciosos dentes. Mas, enfim, mas experimenta fazer com esses dois dedos, cara. Você vai ver que, de fato, a pressão é quase como de um carinho, assim. Não chega a ser forte, não machuca, não faz nada, sabe? Talvez seja realmente adequado, pelo que consta, então. E é isso, cara. Cuide seus dentes aí. Espero que você não tenha essa boca aí que só fala bosta. Espero que isso não caia cárie e nem fique sensível. Porque o tanto de merda que você regurgita, né? Com certeza dá uma infecção. Você fica meia hora fazendo piadas. Essas aulas aí que você fica o tempo inteiro falando. Eu não aguento tanta merda ao mesmo tempo. Mas enfim, espero que você melhore e siga os conselhos da sua dentista. Minha semana, então? Minha reflexão, quer dizer? Isso aí. Por favor, sua reflexão. A minha reflexão, então, ela nasceu a partir do momento em que eu estou com esses dois problemas nos meus eletrônicos, né? O meu videogame e o meu notebook. Porque, cara, eu fiquei pensando o quanto a ignorância faz a gente desconfiar das coisas, né? Porque, assim, como eu tinha relatado anteriormente, eu já tinha levado esse mesmo notebook para esse centro de manutenção ali. E ele nunca tinha dado um problema relativo a isso, sabe? E foi muito do nada. Eu realmente nem tava mexendo no computador quando isso aconteceu. Eu joguei ele de manhã, eu tava na internet de manhã, antes de ir pro trabalho, que eu tinha entrado pra ver um site, beleza. Aí desliguei ele, fui pro trabalho, e à noite quando eu voltei ele não ligava, sabe? Então, tipo, ninguém mexeu aqui, sabe? Foi do nada mesmo. E aí deu esse curto, e eu lembro que ele tava com que era um problema, inclusive, antes, que a ventoinha dele, ele tava fazendo muito barulho, sabe? Pra resfriar e tal, e eu comentei isso com ele. E aí ele falou, olha, não tem nada a ver e tal, mas sabe, você fica naquela, tipo, não sei, hein? Porque assim, por que deu esse problema do nada, sabe? Sendo que, porque eu queria garantia, né, no final das contas. Esse era o meu propósito. Aí ele falou, não, porque é outra parte, não sei o quê, mas eu fiquei tipo, cara, mas é que é foda, né? Porque você desmontou a placa inteira do notebook pra colocar o teclado, né? Não tem como você não fazer isso sem desmontar tudo. E aí, enfim, acabei gastando 150 pilas. Provavelmente eu não vou mais levar nessa assistência, porque fico agora desconfiado, né? E a outra questão é do Switch, porque eu mandei pra esse técnico, né? Que tem o canal no YouTube e tal, é bem conhecido. E até o momento, cara, ele começou a mexer no meu Switch ontem à noite. E até o momento dessa gravação, que seria um dia posterior às 6 horas da tarde, basicamente, ele não me respondeu que tinha conseguido arrumar o Switch. Então, assim, eu fico pensando, tipo, será que às vezes não era bom eu ter tentado? Então, porque assim, se o cara não conseguiu, tá ligado? Se era pra ter feito bosta, não ter conseguido, aí eu fazia isso em casa, sabe? Aí eu tentava também, porra. Aí eu faço como propriedade, né? Né? Exato. E aí eu fiquei pensando nisso, esses foram um dos pensamentos, assim, na minha semana, porque você fica naquela... O arrependimento, de fato, ainda não bateu, sabe? Mas fica naquela ansiedade, putz, cara, será que ele vai conseguir e tal? Porque, é foda. Porque, assim, o notebook é tranquilo, sabe? Não tem grande segredo, né? Não é... Primeiro porque não é nada ilegal, né? O desbloqueio é ilegal, então assim, não é nada ilegal, é só trocar peça e é nóis. Mas agora, a questão do Switch fica naquela, né? Tipo, putz, cara, e agora? Será que vai dar bom e tal? E a Bela ainda fica colocando pressão de que, o cara nunca vai devolver o seu Switch. E eu fico tipo, cara, pra que fazer isso, sabe? Eu quero meu Switch. Meu Switch só me deu alegria. Você não brinca com esse tipo de coisa, né? Pô, o meu Switch só deu alegria pra minha vida, nunca me fez mal. E, enfim, assim, não é um grande pensamento, nem uma grande conclusão, mas eu fico tipo, putz, cara, o quanto a ignorância faz com que a gente desconfie das coisas e fique, entre aspas, cabreiro, sabe? Uhum. E eu até, ouvindo você falar isso daí, eu lembrei de umas coisas que eu falei em alguma das aulas que eu dei essa semana, que eu vou me perdendo no tempo, eu não sei pra qual turma que eu falei isso. Uhum. Mas era, assim, eu apresentando na primeira aula, apresentando o fundamento, assim, das disciplinas, né? E eu até falo, né, mesmo que você não vá de fato se especializar nessa área, se eu estou dando aula de administração da produção, administração de sistemas de informação e administração de recursos materiais e patrimoniais, tá? Enfim, 3 áreas um tanto diferentes aí. E aí eu falei, por mais que você não vá se especializar nessa área, trabalhar efetivamente com isso, é importante pelo menos você saber os fundamentos
porque se às vezes você está numa posição aí de gerência, né, ou mesmo você vai fundar uma empresa, vai contratar alguém, você precisa saber o básico para você conseguir cobrar a pessoa, para você não ser passado para trás, né, para você se sentir confortável e não ficar desconfiando das pessoas, né, você saber ali o que está acontecendo minimamente. Ainda que você não vá fazer de fato, pelo menos você saber como cobrar. Isso daí é isso que eu coloco como o valor do conhecimento, da formação básica, né, sobre algum assunto. Exatamente. Enfim, então, hora da sessão mais? Sessão mais. Então, a gente tem algum feedback? Feedback, até onde eu sei, não temos. Então, a gente vai ter que ir de indicação. E pelo que me consta aqui, pelo rumo do episódio, você tem uma indicação para passar para a gente. Então tá, né? A gente fica tite por não ter o nosso feedback, né? Mas, de indicação, eu tenho a série Gambito da Rainha. The Queen's Gambit, que eu tava pensando no nome, eu só traduzi o nome em inglês porque eu tinha esquecido como era o nome em português, e aí eu fiquei pensando no inglês pra conseguir falar, desculpa a demora, mas enfim, a série Queen's Gambit, ou Gambito da Rainha, é uma série sobre uma enxadrista, e isso fez reviver uma boa parte da minha lembrança do meu passado, né? Porque eu fui campeão municipal aqui pela cidade, na categoria júnior e tal. E aí, cara, assim, claro que muito longe, né, do que foi a série, né? Porque ela se tornou bom, não posso dar spoilers, né? Mas ela se tornou campeã de muitos torneios, isso você pode ter certeza. E foi bom ao ponto de até eu instalar um aplicativo de xadrez aqui. Então agora no meu celular consta um aplicativo de xadrez pra quando eu tiver aí de bobeirinha, tiver que jogar alguma coisa offline, aí eu tenho o meu aplicativo, que inclusive eu vou indicar ele também, porque é um aplicativo muito bom. Você tem as opções de jogar a partida online ou de você jogar contra bot, né? Contra computador. Sem contar que ele tem algumas sessões de resolver problemas, né? Tipo uns puzzles, assim, pra você resolver em X movimentos, pra você dar um checkmate, por exemplo. E ele tem até aulas. Então ele tem algumas aulinhas ali, ele é bem interessante. E o nome do aplicativo é Xadrez. Do chess.com, sabe? Parabéns para o time de branding. Exatamente, mandaram bem pra caramba. Então no chess.com lá eu acredito que você consiga baixar ou na sua plataforma de aplicativo aí, na sua Google Play ou na sua... Como que é o nome do iPhone? Apple Store? iTunes, Apple Store, isso. Apple Store ou na Google Play. Qualquer uma delas você consegue baixar. Se você tiver o Windows Phone, eu não sei se isso roda, nem sei se isso existe também, mas... Fica aí, então, 2 indicações, ou a indicação talvez de uma forma geral, xadrez. Jogue xadrez. Xadrez é bem interessante, é bem legal. Maravilha. Xadrez, você foi campeão municipal aí, sei lá quando. Eu não fui campeão, mas quando eu aprendi a jogar xadrez, eu estava na minha 6ª série estudando em um colégio em Nova Esperança. Eu era um dos melhores da sala, mas a sala não tinha tanta gente assim. Então, mas eu era um dos melhores, né? Eu era um dos melhores da sala. Na sala tinha 10 e que jogava xadrez era 2. Mas eu dava uma surra num cara lá que era um bombadinho, rapaz. No xadrez ele não me vencia, né? Mas é isso, eu gosto de xadrez, faz muito tempo que eu não jogo. A série, né, do Gambito da Rainha está na minha lista do Netflix, assim como 1 milhão de outras coisas que você já recomendou. E eventualmente eu vou assistir. Assim, não é, eu vou falar a verdade. Eu esperava muito mais. Eu achei que ia ser tipo uma puta série, altos finais, reviravoltas, turnovers. É uma série boa, é isso. É uma série boa. Mas é que você é hater de coisa boa, né? Então... Assim, eu não tô criticando. Eu só falo que a minha expectativa era muito alta. E porque, tipo, tava todo mundo falando, nossa, essa série. E é uma série boa, de fato é uma série boa. Mas não é a melhor série do mundo, não, sabe? Nem tá, tipo... não tá aos pés de Anos Incríveis, por exemplo, né? Aí já não sei dizer. Mas, melhor série de todos os tempos. O que eu sei dizer é que com certeza não entraria numa lista das minhas séries favoritas. Mas se ela... Mas assim, você consegue enxergar o impacto que ela causou na nossa rotina, na nossa sociedade, na nossa bolha. Porque, assim, eu vejo direto uma grande parcela de pessoas, assim, tipo, querendo agora aprender xadrez, sabe? Aprender a jogar e tal. Porque, de fato, você saber ou não interfere no entendimento da série. Ajuda um pouco, mas não interfere em nada, sabe? Maravilha. Então agora a gente vai para aqueles recadinhos? Vamos para os recadinhos. Então, se você quer mandar um feedback para nós, para que a gente não fique indicando coisas assim que a gente fica, né,
na dúvida entre vai e volta e não vai e volta, você pode nos mandar um feedback no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, mais relax ali, sem tanta pressão de colocar toda a gramática de uma forma perfeita e coesa, você pode nos mandar uma mensagem nos nossos Instagrams. Você pode mandar no meu, que é o @minxoxin, sou eu. Ou você pode mandar no dele, que é o @sbole. Se você quiser jogar na roleta russa dos podcasts, você pode mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí. E a gente também pede para você também, ao fim dos episódios, seguir, né, o nosso perfil no Instagram, porque quanto mais pessoas seguem a gente, mais os analytics se alimentam, né, esses poderes computacionais aí ocultos do Facebook ajudam a gente a entender um pouco melhor nossa audiência, saber um pouco mais por trás dos números, né, dos ouvintes. Então a gente consegue entender quem são essas pessoas, né, são mais homens, mais mulheres, de que idade, de onde eles estão ouvindo. Enfim, isso daí dá um pouco mais de informação pra gente ver um pouco mais do que puramente números, que ajuda a gente a conhecer pelo menos um pouco o padrão, né, das pessoas que ouvem a gente. E aí também já está seguindo tudo mais, está acompanhando aqui os nossos programas, a gente também pede para dar aquela piramidada no podcast, né? Escolhe um episódio que você gostou, pode ser esse episódio, pode ser um combinado de episódios e manda para alguém, né? Manda para algum amigo que não conhece o nosso podcast ou mesmo não conhece podcasts em geral. E aí, quem sabe, né, a pessoa gosta do que a gente discute aqui e queira até dividir conosco alguma percepção, alguma vivência dela, alguma experiência, seja complementando alguma coisa que a gente já falou aqui, ou mesmo compartilhando alguma coisa a mais para a gente também debater. Então, a gente ficaria bastante satisfeito de ver as pessoas conversando sobre as vidas, que às vezes a gente não para pensar no tanto de coisa que acontece com a gente. Não, mas é isso, a gente dá aquele tchau agora? É isso aí. Valeu, falou! Então, falou, tchau, tchau. Adeus.